Bem, então, começando pela primeira que eu tenho aqui, estou com uma lista de perguntas aqui na minha tela. Qual conhecimento que diferencia estagiários de desenvolvedores júniors, pleno e sênior? Então, para começar, o conhecimento que um estagiário, um desenvolvedor júnior vai ter é o conhecimento de sintaxe, o conhecimento da sintaxe de alguma linguagem e o conhecimento de algum framework. Seria basicamente o tipo de conhecimento que a pessoa iria adquirir lendo livros básicos de linguagem. Tanto faz a linguagem, tem carreira para todos. Seria livros de frameworks como esse, livros de desenvolvimento como esse daqui, ou como esse de JavaScript, ou esse aqui de PHP. Poderia ser qualquer outra linguagem, só estou exemplificando aqui aonde a pessoa iria adquirir esse conhecimento. Pode ser curso online também. Então, o estagiário ou um júnior vai ter o conhecimento de algoritmo, conhecimento da sintaxe da linguagem, o conhecimento, pode ser o conhecimento básico de algum framework, pode ser de front-end, como Angular ou React, para quem for para a área de front-end, ou de back-end, como Laravel, Django, Ruby on Rails e outros, dependendo da linguagem. E também conhecimento sobre Git. E a linguagem pode ser JavaScript, Java, PHP, C Sharp, Python, Ruby, aí tanto faz. Essas linguagens que são as que têm mais de mercado, tem vaga para todas, tem mercado para todas. Então, esse é o conhecimento que um estagiário ou um júnior teria. Mas o diferencial do estagiário para o júnior é que o desenvolvedor júnior ele teria mais tempo de experiência. Geralmente, desenvolvedor júnior, ele não é a pessoa que não tem experiência nenhuma. Quem vai para a vaga de júnior, geralmente tem pelo menos 1 ou 2 anos de experiência que ele pode adquirir como estagiário, como freelancer, que é o que as vagas geralmente pedem, se você for ver em sites de vagas. E o que diferencia, no caso, estagiário do júnior é isso, a experiência, é o conhecimento, de todos esses conhecimentos, o júnior vai ter mais conhecimento, mais experiência, e também tem algumas coisas pontuais, algumas coisas específicas que eu venho vendo que os recrutadores pedirem. Por exemplo, é comum para grande maioria das vagas de desenvolvedor júnior, de todas as linguagens, é comum os recrutadores pedirem para fazer um desafio de criar uma API REST utilizando algum framework. Isso para cada linguagem vai pedir para criar uma API REST com framework diferente. É um dos desafios mais comuns que tem no mercado hoje. Isso para back-end é criar uma API REST, e para front-end é consumir uma API REST utilizando algum framework de front-end. Ou pode ser também como HTML puro, ou HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax. Pode ser também. Ou React, ou Angular, ou Vue.js. Então, isso é o que se pede para desenvolvedores júnior. E também é comum pedir para fazer exercícios que comprovem que a pessoa tem um conhecimento básico de algoritmo, às vezes, exercícios do tipo kata, exercícios do tipo que são feitos em Coding Dojo, é comum também um recrutador mandar você fazer um exercício desse durante uma entrevista de emprego para ver se você realmente consegue fazer aquilo. Então, esse é o conhecimento de júnior. E agora, para a transição do júnior para pleno, o tipo de conhecimento, além de ter maior proficiência em todos esses conhecimentos que eu já falei, e também maior tempo de experiência, para o cara ir do júnior para o pleno, ele vai ter pelo menos 1 ou 2 anos de experiência como júnior. Ou seja, ele tem mais experiência em todas essas questões, mais proficiência com a linguagem, com os frameworks, só que tem algum conhecimento adicional que é bastante útil, que eu vou recomendar aqui. São esses conhecimentos, eu vou mostrar livros, só para representar aqui, mas pode ser conhecimento obtido através de prática ou curso. O que eu recomendo que é o Clean Code, esse livro aqui, Código Limpo, esse tipo de conhecimento que diferencia pleno
diferencia estagiário e júnior de pleno e sênior. É o conhecimento e a experiência de boas práticas de programação, de desenvolvimento de código limpo, e esse livro é uma das principais referências. Não só esse livro, mas todos os livros desse autor, do Uncle Bob, o Robert C. Martin. Outro tipo de conhecimento que diferencia o júnior do pleno é conhecimento sobre refatoração. E eu vou recomendar aqui um livro que é a principal referência, que é o livro Refactoring, refatoração, do Martin Fowler. E também eu recomendo palestras desses dois autores. Você não precisa necessariamente comprar o livro e ler, mas você precisa adquirir esses conhecimentos desses livros, que você pode adquirir através da prática, ou você pode ver vídeos, sempre a prática, mas como adicional você pode ler os livros ou pode assistir os vídeos desses autores. Então, outras coisas que é importante você conhecer, você ter domínio da orientação a objetos, no caso de você estar trabalhando com alguma linguagem em alguma empresa que utilize programação orientada a objetos. Então, você precisa também ter conhecimento sobre como trabalhar com software legado. É muito comum que você vai ter que lidar com código legado, então você tem que saber como compreender a estrutura de um código legado e como refatorar esse código e como fazer alterações nesse código, sem prejudicar o resto do projeto. Então, também você precisa ter o desenvolvedor júnior não necessariamente vai precisar saber refatoração, clean code. É ótimo que saiba, mas se ele não souber, ele consegue entrar no mercado. Mas para ir para pleno ou para sênior, é muito mais difícil que ele, se não tiver esses conhecimentos. Então, a pessoa tem que adquirir esse conhecimento sobre clean code, refactoring, object calisthenics e conhecimentos em geral sobre ágil. Tem que dominar as práticas do XP, do Extreme Programming, que é uma metodologia ágil de desenvolvimento. É bom que ele conheça também o Kanban. Muita empresa está utilizando o quadro Kanban ou a técnica, o método Kanban, no desenvolvimento de software, ou então o XP, ou então o Scrum, ou alguma variação, alguma mistura de todas essas metodologias ágeis. Então, sobre o XP, você pode procurar o livro Extreme Programming e também você pode pesquisar as práticas e estudar uma por uma. E também ter habilidade prática do ágil e também conhecimento do Scrum. Tem 2 livros aqui do criador do Scrum e de pessoas que ensinam Scrum, que é esse aqui, Scrum, Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, do Jeff Sutherland, e esse livro aqui, do JJ Sutherland, Scrum Guia Prático. Com esses livros, você obtém conhecimento do Scrum, só que mais importante do que o conhecimento é a prática, a vivência trabalhando dessa forma. Outra coisa que você precisa saber é DevOps. Se você não for trabalhar na área de DevOps especificamente, você não precisa dominar tudo, saber configurar tudo, mas você tem que entender como funciona e saber pelo menos o básico de como trabalhar em um ambiente DevOps. Se você quer trabalhar em uma empresa que utilize isso, se você for trabalhar em uma empresa que ainda não utiliza DevOps, isso não vai fazer diferença no início, mas é possível que essa empresa busque esse tipo de técnica depois. Então, é importante que você saiba como funciona. Você saiba TDD, que é Test Driven Development, e integração contínua, computação em nuvem, conhecer Amazon AWS, Heroku, e por aí vai, Docker. E também o que diferencia também são as soft skills. E, lógico, o domínio mais aprofundado do algoritmo, da linguagem, dos frameworks, e também as soft skills. Então, respondendo também, tem gente que não sabe. Então, tudo isso, para o pleno e para o sênior, é a mesma coisa, só que com mais conhecimento sobre os mesmos assuntos e maior
Maior conhecimento, maior experiência com esses mesmos assuntos, é o que diferencia o pleno do sênior. Em geral, tudo isso vai se materializar na forma de como a pessoa resolve o problema da empresa, como a pessoa resolve o problema do cliente, o valor que a pessoa entrega para a empresa onde ele trabalha. Esse é o principal diferencial e que a pessoa obtém através desses conhecimentos, práticas e habilidades que eu listei aqui.